muitos me responderam, tá aí o nosso governador. Aí está o nosso governador, aí está o meu governador. Quando as pessoas começam, indiretamente, o senhor nunca falou publicamente sobre isso, nunca tornou claro que seria candidato ou não. Como o senhor recebe, de certa forma, essa recepção, essa receptividade positiva, ao meu ver, ao teu nome sendo lembrado para, quem sabe, ser o nosso governador em 2022? Olha, o que eu vou te dizer, Eduardo? Em primeiro lugar, é uma honra, né? Não resta dúvida que ser lembrado por uma situação tão distinguida politicamente é uma honra. Mas eu vou te colocar alguns conceitos. Eu acho que é fundamental que a gente organize isso, de modo que a gente possa entender como funciona cada processo. Voltou, né? Voltou. Uhum. Voltou. Como funciona cada processo? Eu acho que o Grêmio tem uma espécie assim de conceito, e os torcedores veem isso, e, de certa forma, o conceito interno do clube é que qualquer situação de aproveitamento político da estrutura, da visibilidade que o clube te oferece, e que isso seja aproveitado posteriormente, possa ser, vamos dizer assim, mal visto. Eu não gosto disso, eu não professo isso, não estimulo isso, nem tampouco estou nesse processo de entender que a totalidade que o clube te dá, para o bem e para o mal, porque tu pode sair consolidado e, ao mesmo tempo, tu pode ser extremamente prejudicado na sua imagem, possa te gerar benefício ou prejuízo. Por uma razão muito simples: política é política, clube é clube, e não se deve utilizar uma estrutura em benefício da outra ou vice-versa. Para mim é isso. Né? No momento em que eu era presidente do PDT no Rio Grande do Sul, e no momento que me fiz candidato, que o grupo que estava lá apoiando a candidatura, principalmente capitaneada pelo presidente Fábio Koff, organizou a candidatura, a primeira exigência que o presidente Koff fez: olha, renuncia, licencia a presidência do PDT. E fiz isso imediatamente. Por quê? Porque uma coisa não pode ser misturada com a outra. E posso te dizer, com base nesse raciocínio, que no momento que tiver a perspectiva, se tiver, está muito longe disso, nem sei se vai acontecer, mas se tiver a perspectiva de uma candidatura a outra, eu não estarei mais no Grêmio. Seja pelo final do mandato, porque simplesmente, enquanto estiver no Grêmio, não terei esse tipo de dualidade, ou seja, a militância política é a militância do Grêmio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas veja bem, vamos ver como essas coisas andam, não é necessariamente uma hipótese, mas o que é de conceito, o que é de concreto sobre tudo isso, que enquanto estiver no Grêmio, enquanto tiver responsabilidades administrativas de governança do Grêmio, não terá candidatura ao governo. Esse para mim é o conceito mais claro, é o conceito mais nítido, é o conceito que vou executar até o final. Enquanto tiver responsabilidades administrativas de governança do clube, não tem candidatura ao governo. E aí vamos ver até onde isso vai. Basicamente é isso. Mas também reitero que tenho compromissos partidários, uma vida inteira me dediquei à política partidária e uma vida inteira também organizei isso como uma razão de vida. A vida são vários valores: é família, é profissão, é um clube de futebol, é um partido político, profissão que a gente faz de pé. São situações que a gente se vincula muitas vezes sem saber por quê, mas se vincula. E ao se vincular, tu gera compromissos. Então, essa situação futura é uma situação que não sei o que vai acontecer, mas posso te adiantar com toda segurança: enquanto estiver no Grêmio, não tem candidatura ao governo. Perfeito, presidente. Uma aula de cidadania e de gremismo. Né? Não esperava nada diferente disso, mas espera ansiosamente pelos próximos capítulos dessa história que devem acontecer nesses próximos meses. Falando sobre vida, falando sobre Grêmio, falando que a gente acaba sempre conversando aqui, uma vez que eu sou médico, trabalho na linha de frente, o Diego é comunicador da nossa prefeitura e trabalha também na linha de frente, de certa forma, na comunicação da pandemia. A pandemia do Covid-19 mudou a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. E no Grêmio não foi diferente, né, presidente? Não foi diferente. Eu lembro bem aquele Grenal que terminou de certa forma, trágica. Nosso último jogo, e a gente já sentia que o que viria pela frente, sente muita falta do estádio. Né? Nós, torcedores, imagino quem está na linha de frente da gestão do futebol,
do Grêmio. Como foi para o senhor, como está sendo para o senhor gerir o Grêmio Futebol Porto Alegrense nesse mais de um ano de muitas dificuldades no combate à pandemia, como gerir futebol, como manter receita, manter as contas azuis, manter boas contratações, que é o que está acontecendo, né? Mesmo sem ter público no estádio. Olha, a pandemia para o Grêmio teve, em primeiro lugar, um diagnóstico de como enfrentar ela, porque as atividades de futebol pararam por 6 meses, praticamente. Então, o primeiro diagnóstico disso foi como a gente iria enfrentar isso. Então, em março do ano passado, a gente organizou uma situação de fazer uma situação de, vamos dizer assim, equilíbrio entre aquilo que... Alô? Voltou, Deu, né? tudo certo. Principalmente voltar entre aquilo que significaria voltar a enfrentar a atividade com um raciocínio muito simples. Aquilo que se transformou a arrecadação do clube significaria também aquilo que nós poderíamos pagar. O resto tudo seria redimensionado, readequado num fluxo de pagamentos que poderia ser objeto de cumprimento. Os 3 primeiros meses foi feito isso, prorrogamos por mais 3 meses, diferimos os salários dos jogadores e organizamos basicamente uma situação que poderia ser, vamos dizer assim, fundamental para enfrentar essa crise. O que aconteceu no ano 2020? Ainda terminamos o ano superavitários, ou seja, conseguimos reequacionar toda a nossa dívida, parcelamos salários dos jogadores, não diminuímos, mas parcelamos para 21 e para 22, e o de 22 já está pago praticamente, já pagamos todo ele antecipadamente com algumas situações econômicas e financeiras que aconteceram. Então, o nosso diagnóstico para o enfrentamento da crise foi positivo. O Grêmio não depende, por exemplo, de rendas de estádio, rendas de jogos, porque o Grêmio paga para jogar no seu estádio por conta do contrato que tem. E tendo isso, o Grêmio se adaptou perfeitamente a uma situação de equilíbrio. E esse enfrentamento, do ponto de vista do diagnóstico financeiro, do diagnóstico basicamente de gestão, foi extremamente positivo. E nos mantemos competitivos a partir de 2 situações também. A primeira foi a venda do Everton em 2020 e agora a venda do PP em 2021. Essas 2 situações nos proporcionaram equilíbrio sem perder competitividade. Então, esse enfrentamento e basicamente todos os controles internos que tivemos a respeito da pandemia, e tivemos perdas importantes, perdemos um vice-presidente, é bom sempre lembrar isso, e tivemos vários surtos sem muitas consequências, mas ainda temos um surto por fim que aconteceu, e esse surto gerou, de certa forma, algumas situações de hospitalização que ainda estão pendentes, e a gente torce para que tudo se comporte bem. Mas o Grêmio tomou todas as providências no quadro funcional, no quadro de controle, no quadro de preservação, nos quadros de protocolos, e isso nos fez passar esse momento de dificuldade. Então, levando com risco, mas estamos levando ainda numa situação que possa garantir, de certa forma, a nossa segurança sanitária e principalmente a perspectiva de jogar com alguma segurança. Qualquer situação que aconteça, rapidamente é atendida, e qualquer situação depois de recuperação, os nossos protocolos também são rapidamente superados. Então, o Grêmio viveu um momento difícil, mas também um momento que teve muito controle e preservação das vidas e das responsabilidades.